Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um livro que, nossa, pulsa com vida, com política e tem um toque assim, ancestral, mágico. É A Mulher Habitada, da Gioconda Belli. A gente acompanha a Lavínia, sabe? Uma jovem arquiteta tentando achar o seu espaço em Fáguas, que é um país fictício, né? Sob ditadura lá nos anos 70. E ao mesmo tempo, parece que a casa dela, ou talvez ela mesma, está sendo habitada pelo espírito da Itzá, uma guerreira indígena ancestral. Bem intrigante. Exatamente. A nossa base aqui são alguns excertos selecionados desse romance, que é bem denso. E a ideia é explorar um pouco o começo dessa jornada da Lavinha, né? E essa conexão misteriosa com a Itzá, que, segundo o texto sugere, parece viver na laranjeira do quintal. Mas, claro, sem entregar as reviravoltas da história. O que já chama atenção nesses pedaços é como a Belly costura essas duas vozes de mulheres, sabe, separadas por séculos, usando a natureza, a árvore, como um elo quase físico, palpável. É muito bonito. E a Lavínia, bom, ela não chega como uma revolucionária pronta, né? Acabou de sair da casa dos pais, herda a casa da tia, aí começa o primeiro emprego como arquiteta. E tem a dinâmica com o chefe, o Felipe, que também tem um ar meio misterioso. A gente vê bem nos textos o contraste, né? Da busca dela por uma liberdade pessoal, profissional, com a vida da amiga dela, Sara, que é mais conformista, talvez. É uma busca por identidade que já começa, assim, cheia de tensão. Uma busca que, olha, rapidamente ganha outras clamadas. A Lavínia, ela é quase que atraída, né, para a órbita do Movimento de Libertação Nacional, que é o grupo clandestino lutando contra a ditadura. Os trechos que a gente leu mostram não só esse despertar político dela, mas também um medo bem real. E, ao mesmo tempo, uma atração pelo Felipe, que também hum, se revela uma figura complexa. É fascinante como o texto descreve, por exemplo, a sensação quase física dela ao ouvir pela primeira vez sobre as ações do movimento. É um misto de pavor e curiosidade, né? Sim, e essa dualidade marca muito a experiência dela. Tem uma passagem que ela tá lá detalhando as plantas para a casa de um general do regime, um trabalho que dá status para ela, né? E logo depois, a narrativa mostra o nervosismo dela ao receber uma mensagem codificada do pessoal do movimento. É notável como a autora usa esses contrastes, tipo o cheiro do papel vegetal no escritório versus a adrenalina da clandestinidade, para construir essa pressão toda que ela vinha tá sentindo. Isso, e aí que tá muito da força da escrita da Belly, sabe? Essa fusão do cotidiano com o extraordinário, do sensual com o político. Os trechos mostram uma transformação da Lavínia, não como um algo linear, sabe? É cheia de dúvidas, de uma coragem que parece que nasce do medo mesmo, e também uma descoberta do próprio corpo, do desejo, no meio desse perigo todo. E a presença da Itzá, que ela sente através da laranjeira, não é só um fantasma. É quase como se a resiliência, as escolhas difíceis da guerreira indígena, que são narradas em paralela, servissem de contraponto histórico emocional para as lutas da Lavínia. Dá para perceber nos trechos que essa conexão com a Itzá não é explícita para Lavínia no começo, né? Mas a narrativa vai tecendo essa ligação de um jeito sutil. Talvez seja isso o tal do realismo mágico que falam. Não é uma fantasia solta, mas a sensação de que o passado, a terra, tem uma voz, sabe? Uma presença que influencia o presente de um jeito quase sensorial. Como quando a Lavínia sente um arrepio ao tocar o tronco da laranjeira. É descrito de uma forma muito, muito vívida. Exato. E isso levanta questões bem importantes sobre como a gente é moldado pelo ambiente, pelas relações, pelas causas que a gente abraça, né? A transformação da Lavínia parece ser impulsionada tanto pelas interações dela no presente, com Felipe, com os companheiros do movimento, quanto por essa ressonância ancestral. A gente vê nos trechos a linguagem da resistência da Itzá ecoando, talvez até inconscientemente, nas decisões que a Lavínia começa a tomar. É bem poderoso isso. Então, o que esses fragmentos indicam pra gente? Apresentam uma protagonista incrivelmente humana, a Lavínia, descobrindo a força dela, a voz dela, no meio de um turbilhão político e afetivo. E com essa sombra da Itzá, que é ao mesmo tempo protetora e desafiadora, ali por perto.
O livro promete, então, uma jornada intensa sobre amadurecimento, sobre amor e sobre o preço da liberdade. Sem dúvida. A obra demonstra de forma muito visceral como o pessoal e o político são, na verdade, inseparáveis. Como as feridas da história continuam ali, sabe, influenciando o agora. E como indivíduos, especialmente as mulheres, podem encontrar ou construir mesmo seu poder em circunstâncias tão difíceis. A genialidade está em conectar a trajetória íntima da Lavínia com a luta coletiva, usando essa presença simbólica, mágica da Itzá como um catalisador. É uma leitura que com certeza prende e faz pensar. E para quem está ouvindo a gente, fica a reflexão que esses trechos já começam a provocar, né? O que significa realmente ser habitado. Não só por um espírito ancestral, como o título sugere, mas, sei lá, por uma ideia que consome a gente, por uma causa que nos move, pela nossa própria história, ou por um amor que muda tudo, né? O livro convida a gente a explorar as profundezas dessa pergunta, e os trechos já dão um vislumbre bem forte dos custos e das recompensas desse processo de se deixar ser habitado por algo maior. Fica aí a reflexão.